Boa noite, bom dia, boa tarde. Especialmente você que está assistindo agora, enquanto esse vídeo está sendo postado, é boa noite, né? Mas você que vai assistir esse vídeo, sei lá qual horário, seja aí, Deus te abençoe. Pela primeira vez eu estou aqui, nos Súplicas e Orações da IPI do Jardim Pacaembu. É um prazer, é uma alegria estar com vocês. E nesse primeiro, claro, não podia ser diferente. Por algumas dificuldades técnicas, eu estou gravando esses súplicas e orações de hoje, dia 6 de janeiro de 2026. Deus aí abençoe seu ano novo, Deus cuide de você, Deus abençoe. E nós começamos então esse ano com esse nosso desafio. E hoje, como eu estou falando, gravado. Coloca o seu comentário, coloca o seu pedido, que nós com certeza iremos orar por você, buscar a presença de Deus pelo teu pedido. Só não vamos conseguir fazer hoje aqui ao vivo, tá bom? Então vamos começar com uma oração e eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família. Deus bendito, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. E hoje, de maneira muito especial, clamando por cada vida, cada pessoa, cada família, ó Deus, que busca a Tua presença, que precisa do Senhor, e está aqui diante de Ti nesse momento, para clamar, para suplicar por lutas, dificuldades, enfermidades, relacionamentos, sustento, seja lá o que for, ó Pai. Ouve a nossa oração e responde ao Teu povo. Responde de maneira que nós experimentamos, em primeiro lugar, a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, paz que depende só da Tua presença. Fala conosco, trata conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então hoje nós estamos aqui nesse primeiro Súplicas e Orações e o nosso clamor, nós vamos iniciar aqui uma série que vem junto do nosso pacote, do nosso desafio como igreja. É uma igreja buscando aí o reavivamento, a restauração, uma igreja que tem grandes desafios pela frente. E não apenas a igreja, mas cada um de nós, não é verdade? Então hoje o nosso tema é clamor por uma renovação espiritual. Eu tenho dois textos que eu quero propor para você. Salmo 85, verso 6, o Salmo 85, verso 6, e Lamentações 3,40, tá bom? Lamentações 3,40. E a ênfase que eu quero dar aqui é um quebrantamento e a sede de Deus, ou sede por Deus, tá bom? Mas antes de continuar, eu quero pedir algumas coisas para você. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, é fundamental que você faça pelo menos duas coisas. Dê a sua curtida, se você gostou. Se você não gostou, pode dar o seu, né, o negativo aí. Mas é importante que você interaja. Para quê? Para que os canais aqui entendam que isso é um tema relevante e eles compartilhem com aqueles que busquem, então, esse assunto. Tá? Então, compartilhe, dá o like, compartilhe, mande para amigos, conhecidos seus e faça o seu comentário aqui para nos ajudar esse canal da Igreja do IPI do Jardim Pacaembu. Muito bem, a questão nossa de renovação espiritual, ela passa por uma necessidade de renovação. Renovar. E por que isso é muito necessário que a gente converse, que a gente trate? Se nós olharmos hoje para o mundo, para a igreja, esse mundo cristão evangélico, né, esses termos novos aí, a gente vai perceber que há um grupo significativo de pessoas frequentando a igreja, frequentando atividades, programações, mas com alguma dificuldade e que já não experimentam assim uma vida espiritual vibrante. As pessoas
as igrejas, as comunidades têm agendas, têm programas, porém falta uma certa sensibilidade espiritual, uma emoção, um temor, a alegria no Senhor. E essa renovação espiritual, eu lamento dizer para você que ela não é algo automático, mas ela nasce de um clamor sincero, de uma busca sincera. E eu quero ler para você o Salmo 85, verso 6. Diz assim o salmista: porventura não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Interessante que o salmista aqui, ele não está falando com alguém distante, alguém longe, ele está falando com Deus. Ele está falando com Deus. E ele, nesse curto versículo, ele reconhece algumas coisas. É muito evidente algumas coisas. Primeira dela, fisicamente estamos vivos. Você, estamos vivos. Se estamos aqui, se eu estou participando, você está me assistindo, nós estamos vivos. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que nós precisamos ser vivificados espiritualmente. Espiritualmente. E renovação espiritual é Deus trazendo vida nova, onde há cansaço, onde há frieza, onde há rotina espiritual. Fazer, repetir tudo do mesmo jeito. E essa renovação, ela precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida, tá bom? No casamento, relacionamento com os filhos, no trabalho secular nosso, no relacionamento com os nossos vizinhos, familiares. Mas hoje, o nosso assunto aqui é o reavivamento, né? Essa renovação espiritual, tá bom? Segundo, que é muito evidente nesse texto é a fonte da renovação. E quem é a fonte da renovação? A fonte é Deus. Olha o que o salmista ele afirma: porventura não tornarás a vivificar-nos? E nessa frase aqui, o salmista ele reconhece três coisas importantes, três verdades importantes que nós precisamos estar atentos, senão a gente acaba cometendo alguns erros. Primeiro, a renovação vem de Deus. A renovação vem de Deus, não de nós. Ela não é de força humana, não é mais uma qualidade do ser humano. Ela não é um esforço também religioso da igreja, da denominação, não é. Ela não é mais uma disciplina apenas. Quando o salmista fala, ele diz isso, né? Ele está reconhecendo que é Deus quem vivifica. A gente vê isso em outros textos do próprio livro dos Salmos. Por exemplo, Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. O salmista está falando lá que é em Deus e de Deus que provém toda a vida. Tanto a vida física quanto a vida espiritual. Programas, elas não geram avivamento. Isso precisa estar muito claro para mim e para você. Embora eles sejam necessários. Estratégias, planos, projetos, eles não produzem quebrantamento. Embora planos, projetos, estratégias precisem existir. Apenas a presença de Deus renova, restaura as nossas vidas. A renovação, ela gera alegria espiritual. E talvez, nesse aspecto aqui, muitas comunidades, muitos grupos, muitas pessoas tenham perdido essa alegria espiritual. Olha o que o salmista diz: porque o teu povo se alegra em ti. E aí a gente precisa refletir, a gente precisa pensar: o que é que traz alegria para mim? O que é que traz alegria para você? O que é que traz alegria para a Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Pacaembu? Ou para a sua comunidade, para o seu grupo? O que é que traz alegria? Quando há renovação de fato, restauração espiritual, alegria espiritual, presta atenção em algumas coisas que eu vou dizer agora para você. A oração deixa de ser peso.
Que desafio doido, maluco, daquelas pessoas que estão à frente dos ministérios de oração dentro das igrejas, das comunidades cristãs. Como eles têm desafio em completar, de repente, um relógio de oração. Sabe o que é relógio de oração? Né? Ou torre de oração, e aí depende do nome. Mas aquele desafio de ter alguém orando 24 horas por um dia da semana. Vai conversar com essas pessoas que lideram, que estão à frente, que coordenam a oração, por exemplo, de um dia na vida da sua igreja, da sua comunidade, com a dificuldade deles em preencher as 24 horas do dia. Quantas igrejas, quantas comunidades têm, com certeza, muito mais do que 24 pessoas. Mas é um grande desafio fazer com que 24 pessoas orem, inscrevam seus nomes, especialmente naqueles horários da madrugada, hein? 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, oh, meu Pai do céu, que desafio. Então, quando há de fato uma renovação espiritual, quando há alegria, a oração deixa de ser um peso, deixa de ser uma obrigação. A palavra, a Bíblia, ela volta a arder, ela volta a gerar transformação, ela volta para os lábios da pessoa. Quantos têm dificuldade num projeto pessoal de leitura da Bíblia diariamente? Quantos começam o ano com aquela frase, né? Este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Dia 1 de janeiro, lê lá os 4 capítulos do projeto para ler a Bíblia o ano inteiro. Dia 2, lê 4. Dia 3 já não consegue. Dia 4, dia 5, hoje dia 6 já desistiu. Quantos não passam por isso? Outra coisa que acontece quando há renovação, o louvor ele deixa de ser algo mecânico. Ele deixa de ser algo apenas e tão somente litúrgico. Ele passa a brotar do coração. Ele passa a ser realidade na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, na vida da comunidade. A comunhão, ela se torna um prazer, comunhão com Deus em primeiro lugar, mas também a comunhão com o irmão, comunhão lá na igreja, na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua célula. Muitos procuram essa alegria em mudanças ajustadas ali nas circunstâncias. Muitos procuram essa alegria em bênçãos materiais. Muitos procuram essa alegria em respostas imediatas daquilo que eventualmente estejam buscando e querem que Deus os atenda. Mais ou menos como se Deus fosse um gênio, né? O gênio da lâmpada, onde a gente esfrega, ele aparece e concede os desejos. Muitas vezes a gente quer isso, que os nossos pedidos, os nossos anseios sejam imediatamente atendidos. E na maioria das vezes não é isso que acontece. Então, você que está me ouvindo, muitas vezes, ou a verdadeira alegria, ela só acontece de fato quando Deus nos vivifica novamente. E é por isso que nós devemos colocar o nosso clamor, o nosso pedido. Uma outra coisa interessante quando nós lemos esse salmo, né, esse texto, é que a renovação ela é um clamor, ela não é uma exigência. O salmista ele não exige que Deus faça, que Deus renove, que Deus restaure, mas ele suplica que Deus faça. É uma súplica, é um pedido, é um clamor. Por isso que avivamento não se decreta, renovação não se agenda. Tal dia vai acontecer, tal horário vai acontecer, tal isso vai acontecer. Então essa renovação, esse reavivamento, ele é fruto de um coração
quebrantado. E aí nós vamos precisar falar disso, de quebrantamento. Ele é fruto de um coração quebrantado? É. Mas o que é um coração quebrantado? E eu quero compartilhar com você, conversar um pouquinho sobre o coração quebrantado. E eu quero convidar você agora para ir para o outro texto nosso, lá de Lamentações 3:40. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 40. E diz assim o texto: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ou uma linguagem mais atualizada, tá bom? Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. A renovação, então, ela começa com um exame. E eu digo mais, um autoexame em primeiro lugar. O que é autoexame? Examinar a mim mesmo. A gente gosta muito de examinar os outros, né? Fulano devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Isso aqui é para o Beltrano, para a Beltrana. A gente gosta muito de fazer isso. De ver as coisas, gostar das coisas e falar que o fulano, o Beltrano precisa. Mas eu quero dizer para você que começa com um autoexame. Olhar para mim mesmo. Então a proposta que eu tenho para mim e para você é: vamos olhar para nós mesmos. Vamos fazer esse exame aqui no livro de Lamentações, como o autor diz, examinemos. Examinemos. Primeiro, a mim mesmo. Primeiro, a mim mesmo. Segundo, nós vamos precisar também examinar o grupo onde eu estou. Claro, eu começo examinando a mim, depois eu começo examinando aonde eu estou inserido. Na célula onde eu estou inserido, no grupo de oração, na classe de escola dominical, na comunidade à qual eu pertenço, o ministério onde eu estou inserido, exercendo aí as minhas atividades, os meus chamados. Eu preciso, usando essa linguagem mais antiga aqui, esquadrinhar os caminhos, né? Olhar bem, profundamente, examinar profundamente o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Olhar com sinceridade. A gente tem muita dificuldade nesse autoexame, a gente tem muita dificuldade em nos avaliar com sinceridade. Pedir para Deus que revele aquilo que está oculto, aquilo que às vezes nem nós mesmos sabemos ou percebemos, né? Aquilo que de repente está guardado. E a gente acha que está tudo bem, acha que está tudo certo, mas não está. E aí eu preciso perguntar para você e para mim, né? A gente tem que fazer a avaliação. Por exemplo, como é que está a nossa vida de oração? Eu falei um pouquinho antes. Quanto tempo eu converso com Deus todo dia? Quem é casado, ou quem está num relacionamento, num namoro, num noivado aí mais sério, sabe o quanto a conversa diária é fundamental para manter o relacionamento saudável. Quantos casais quebrados, procurando liderança, pastores, falando em separação, e a grande reclamação de todos é: a gente não conversa mais, a gente não tem mais assunto em comum, a gente não consegue mais traçar planos, projetos. Como é que eu e você, como é que uma igreja pode querer renovação, restauração, reavivamento? Como é que pode querer melhorar em tudo isso se não conversar com Deus? E a conversa com Deus nós chamamos de oração. Então, avalie o seu tempo de oração. Quando você ora? Só às terças-feiras? Só aos domingos? Só quando você se encontra lá com o seu grupo? Quando que você ora? Isso é fundamental. O cristão precisa orar todo dia. Ter um tempo de intimidade com Deus. Um tempo onde só Ele e Deus vão conversar, vão tratar das coisas.
Ou você acaba usando Deus como o gênio da lâmpada, lembra que eu falei um pouquinho aí? Só quando precisa de ajuda, precisa de solução para os problemas. Uma outra coisa que é fundamental a gente tratar aqui quando a gente fala de restauração, de renovação, de reavivamento, de melhoria no relacionamento com Deus individual, em grupo, da igreja, da denominação, é com relação ao pecado. O pecado, como é que ele tem sido tratado por você, pelo grupo? Ele é tratado ou ele é tolerado? Você sabe a diferença disso? Pecado tratado e pecado tolerado. Pecado tratado é aquele em que você reconhece, você, quando eu digo, às vezes, ou você mesmo, indivíduo, ou o grupo, a igreja, a comunidade, o ministério, quando reconhece o pecado, reconhece o erro, reconhece que aquilo que é feito, ou foi feito, ou a ausência de atitude, desagrada a Deus, entristece a Deus, vai contra os valores, contra os princípios daquilo que Deus deixou para a gente na palavra. Isso é um pecado tratado. E aí, reconhecido, você vai lutar contra ele. Você não vai mais praticá-lo, você não vai mais fazer aquele pecado. E esse é o pecado tratado. O tolerado, o pecado tolerado, é aquele assim que você sabe que ele existe. Você sabe que aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, ele não agrada a Deus. Mas você não trata, você deixa ele num cantinho, deixa ele. Mais tarde eu vou ver o que acontece. E quando a gente faz isso, isso vai acabando com a nossa vida espiritual, com a nossa qualidade, isso nos afasta de Deus. Quando a gente tolera o pecado, seja o nosso pecado, seja o pecado do outro, quando a gente tolera, isso é péssimo para a nossa vida, é péssimo para a nossa existência, para o relacionamento com Deus. Então, quando eu quero melhorar, quando eu preciso, eu sei que vou melhorar, eu preciso tratar do pecado de uma maneira muito séria. Nós vamos voltar a alguns assuntos que a gente está hoje falando um pouquinho aqui genericamente, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais, tratar um pouquinho mais a miúde, com mais detalhes. Mas eu quero que você já comece a refletir sobre algumas coisas. Como é que vai o temor do Senhor? E temor não é ter medo de Deus, né? Temor é algo muito maior. Ele envolve explicitamente e especialmente a questão do respeito, do reconhecimento, saber quem é. Tá? Então, como é que está isso na sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Qual é a qualidade desse relacionamento? Eu ouvi alguém outro dia, não me lembro o nome agora, não vou lembrar, mas alguém comentando de um erro muito comum nos nossos dias, quando a gente quer tratar Deus como se fosse um de nós. Deus é o meu amigão. E Deus, embora ele seja nosso amigo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com a maneira como a gente quer se relacionar com Deus. Né? De repente a gente quer demonstrar muita intimidade, a gente quer muito, e a gente acaba pecando em outros aspectos. A gente acaba não tendo o devido respeito a Deus, o devido temor ao nosso Deus, que é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é nosso amigo, mas Ele também é Senhor das nossas vidas, aquele que age com justiça, aquele que não suporta o nosso erro, o nosso pecado. Tá? Como é que vai esse aspecto? Né? O salmista, ele trata disso. Salmo 139, lá, verso 23 e 24, quando ele começa dizendo assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me.
e conhece o meu coração. Um outro aspecto do texto, né, de Lamentações é a ideia de provar. Né? Quando o autor diz assim, provemo-lo, a ideia de provar, de olhar o nosso caminho. Né? E quando ele diz caminho aqui, ele está falando da nossa vida, né? Das nossas ações, o rumo que nós estamos trilhando. E a ideia não é apenas olhar para isso, não é apenas reconhecer, ver, mas a ideia é avaliar. E avaliar com qual parâmetro, com qual padrão? Com a Bíblia. Então a gente precisa provar o nosso caminho para que a gente haja restauração, renovação, que a igreja seja restaurada, para que a minha vida seja restaurada, a vida da minha família. Eu preciso provar. E a ideia de provar é um olhar mais apurado, olhar com mais detalhe e avaliar, comparar com o padrão bíblico. E aí, para eu comparar com o padrão bíblico, vem um outro aspecto, que eu com certeza nós vamos conversar mais para frente, tá bom? Mas eu tenho que dar um comecinho já para você aqui. Quanto eu me dedico à leitura da Bíblia? Assim como eu preciso avaliar quanto tempo eu tenho de oração diária, de conversa com Deus, eu preciso também avaliar quanto tempo eu invisto diariamente na leitura da Bíblia, na meditação da palavra do Senhor. Você pode falar, pastor, mas é difícil, eu não entendo. Você pode levantar algumas coisas, mas não são desculpas. Isso não é desculpa. Você não pode usar isso como desculpa. Você tem que entender, você tem que ler. E hoje em dia, especialmente com a tecnologia que está nas nossas mãos, nós temos muitos instrumentos. É verdade que nós temos que tomar cuidado, hein? É verdade, temos que tomar cuidado com algumas coisas. Mas você tem à disposição esse canal. Tem dúvida com algum texto? Pode colocar aqui. Coloca. E a gente vai compartilhar, a gente vai entrar em contato com você, a gente vai conversar. Eu sei que hoje não dá para a gente fazer isso ao vivo, como é usual, tá bom? Os nossos ajustes nessa transição aí, nós estamos penando, eu estou penando um pouquinho, mas a gente vai chegar lá e a gente vai fazer isso ao vivo e a cores. Mas deixa o seu comentário, a sua dúvida. E aí, dentro a gente vai respondendo, vai conversando. Você que é da IPI do Jardim Pacaembu, você tem a igreja, você tem pastor, você tem a escola dominical, você tem instrumentos, tá bom? Não deixa isso te impedir de conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, que de fato vão balizar o nosso comportamento, a nossa atitude e a nossa própria vida. Tá? Nem tudo o que é comum é correto. Quando a gente começa a ler a Bíblia, entender a Bíblia, a gente vai percebendo isso. Nem tudo que todo mundo faz está correto. Nem tudo o que é aceito por todo mundo é santo, é um padrão para mim e para você. Nem tudo o que parece normal, que a sociedade acha e trata como normal, agrada a Deus. A palavra de Deus, ela vai de fato nos mostrando tudo isso. Ela vai mostrando as motivações equivocadas, ela vai mostrando aquilo que é orgulho espiritual, que acaba acontecendo com pessoas da história. Ela vai mostrando muitas vezes a frieza que é disfarçada ali de maturidade. De repente você olha para alguém e você, não, puxa vida, como aquele pessoa ela é madura, ela tem uma maturidade, mas na realidade ela é fria espiritualmente. E depois de tudo isso, qual é a proposta do autor? Depois que a gente faz essas avaliações tudo, qual é a proposta do autor? Voltemos para o Senhor. Não adianta nada eu reconhecer o erro, não adianta nada eu identificar e usar o padrão bíblico para identificar as coisas, se eu não retornar. A ideia é essa, é retornar
para próximo de Deus, para o comportamento esperado por Deus. O profeta Joel, por exemplo, lá no capítulo 2, verso 12, ele diz assim, ele está tratando com o povo, né? E a voz, a palavra de Deus é: convertei-vos a mim de todo o coração. O que Deus está dizendo para aquela sociedade, para aquelas pessoas na época do Joel, é o mesmo que ele diz para mim e para você hoje. Convertei-vos a mim. Converter é mudar para a direção de Deus. Se eu estou indo numa determinada direção, para me afastando de Deus, a conversão é a mudança de rumo, a mudança de valores e voltarmos para Deus, para o padrão dele, para aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Olha que interessante esse logo da nossa igreja, né? A cruz muito claro, você consegue identificar muito claro. E esse risco envolvendo as iniciais de igreja presbiteriana independente do Pacaembu. Todo esse grupo, essa comunidade indo na direção da cruz. Interessante a simbologia de algumas coisas. E é isso que Deus pediu lá em Joel. Ele nos adverte para que façamos isso em toda a palavra de Deus. E o que ele espera de mim e de você, né, para que a gente haja de fato essa conversão, essa mudança de rumo, é que haja um quebrantamento, né? E nenhum avivamento, nenhuma restauração, nenhum movimento que pretenda reaproximar-se de Deus, da sua palavra, não vai acontecer se não houver quebrantamento. E o que é quebrantamento? Aliás, antes vou ler para você Salmo 51:17. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista diz isso. Deus, ele não despreza esse coração quebrantado, esse coração contrito. E o que é quebrantamento? Resumidamente, lembra que hoje nós estamos dando um panorama de algumas coisas que a gente vai tratar com mais detalhes, tá bom? Quebrantamento é reconhecer dependência total de Deus. Quando eu fazia seminário, há muito tempo atrás, tinha uma piadinha lá no nosso meio. O pessoal brincava assim: quando o cara está fazendo seminário, ele pensa que é Deus. Depois que ele se forma, ele tem certeza. Olha a arrogância do ser humano. O ser humano, ele acha que ele pode algumas coisas. Ele acha que ele tem condições de tudo. Então, quando há quebrantamento real e verdadeiro nas nossas vidas, nós reconhecemos que dependemos totalmente de Deus. E reconhecer a dependência total de Deus não significa anular as minhas qualificações, as capacitações que o próprio Deus nos deu, quer seja numa formação secular, faculdade, curso técnico, as qualificações que a gente tem pela vida, faz no trabalho, na escola, outras que a gente faz mesmo na nossa própria casa hoje, e a internet possibilita muito isso, né? Então não é desprezar não, mas reconhecer que mesmo tudo isso que a gente tem, primeiro foi Deus que nos deu. Nós chegamos até aqui na nossa vida como indivíduos, como família, como igreja, por Deus, por causa de Deus. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos ajudou nessa caminhada. Então, reconhecer a Deus, reconhecer essa dependência de Deus é o início do quebrantamento. E aí, como eu falei, quando a gente reconhece que Deus, de fato, é quem comanda e controla tudo isso, a gente começa a abrir mão da nossa autossuficiência. Nós, seres humanos, temos uma tendência a achar que nós podemos todas as coisas, que a gente dá um jeito, que a gente consegue. E aí a gente comete muitos erros, né? A gente comete muitos erros. Quebrantamento é começar a entender o padrão bíblico
de tudo. E quando a gente começa a entender o padrão bíblico para tudo, muitas coisas começam a nos incomodar. E nos incomodando, aquilo que a gente pode, a gente muda, mas tem outras coisas que não estão ali no nosso alcance. E aí a gente chora diante de Deus e clama ao nosso Deus que pode todas as coisas. Quebrantamento, ele não permite que haja orgulho. E onde há orgulho não há renovação, porque o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos desvia de Deus. Onde há quebrantamento verdadeiro, as nossas máscaras caem. Porque nós usamos muitas máscaras, né? Nós usamos muitas. Mas onde há quebrantamento, elas começam a cair. E de fato começa a aparecer aquilo que Deus quer. Por fim, onde há de fato quebrantamento e arrependimento, Deus age. Deus age. E eu quero terminar, porque já estão rolando 35 minutos aqui a nossa gravação aqui, né? Eu quero concluir com o Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. E esse texto aqui, ele trata, o salmista trata de sede. Sede. A gente pensa na palavra sede e a gente associa a água. E esses dias está muito fácil, né? Esse calor que está abafado. A sede, ela parece que está sempre conosco o dia todo nesse calorão, né? Você toma água, parece que não acaba com a sua sede. O salmista está dizendo aqui que assim como o servo, aquele animal, ele anseia pelas águas, pelas correntes de água, pelo riacho de água abundante, a minha alma, a alma do salmista, e a minha alma e a sua alma também precisa ter sede de Deus. Não há renovação, se não houver sede por Deus, pela sua palavra, por um relacionamento com Ele, pelas coisas dele. Não vai haver renovação, não vai haver mudança, não vai haver transformação, não vai haver nada se nós não tivermos sede por Deus. Sede de Deus, ela não se satisfaz com migalhas, com pouca coisa. Nós precisamos de muita coisa de Deus. A sede de Deus não nos leva a uma vida de ficar olhando só para o passado. O passado aconteceu, coisas boas Deus já fez por nós, mas Deus tem muito mais por nós. E essa sede por Deus nos leva a querer um futuro, a caminhar para frente, a querer algo muito mais, muito melhor. A sede por Deus nos leva a querer não entretenimento religioso, que é muito comum nos dias de hoje. Poxa, tem cada grupo, eu vou usar a palavra grupo para não usar a palavra grupo, né? Que tem coisas maravilhosas, muito bacanas acontecendo. Mas eu tenho que tomar cuidado para que isso não seja entretenimento. Boa música, bons equipamentos, e não é mais de fato relacionamento. É um entretenimento religioso. Cuidado, sede de Deus tem que ser diferente. Quem é renovado quer mais Deus, quem é renovado busca mais intimidade, quem é renovado não se conforma com a superficialidade. Hoje, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que vai nos assistir, eu quero encerrar com essa questão. E quero encerrar orando por você, pela sua família, pela nossa igreja IPI Pacaembu, pela sua comunidade também, para que de fato haja mudança, restauração, para que eu e você tenhamos sede, muita sede de Deus e das coisas de Deus. Tá bom? Coloque seu pedido de oração, deixa aqui que a gente vai conversar, a gente vai se tratar. E se Deus quiser, semana que vem a gente faz ao vivo e com uma interação muito, muito melhor, muito mais bacana, tá bom? Deus abençoe a sua vida.
Deus bendito, no nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor. E eu quero encerrar clamando a Ti, ó Deus, para que eu, meus irmãos e irmãs, todos nós que de alguma maneira tivermos acesso a este vídeo, das nossas súplicas e orações, ó Pai, tenhamos sede do Senhor, sede de falarmos com o Senhor, sede de lermos a Tua palavra, sede de nos relacionarmos com o Senhor, sede de nos quebrantarmos diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que tudo que façamos para a honra e para a glória do Teu nome. Perdoa o nosso pecado, cuida das nossas vidas, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, cuida da nossa igreja, IPI Pacaembu, cuida do Teu povo, seja qual for o grupo denominacional, mas que busque apenas e tão somente a Ti, como Deus, e Jesus como Salvador e Senhor. Que Teu Santo Espírito leve a nossa oração à Tua presença, pois como diz a Tua palavra, Pai, nós não sabemos como orar. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá o seu joinha aqui, comenta e compartilha, tá bom? Até mais!